Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, assim, fascinante e ao mesmo tempo profundamente perturbador. É uma daquelas passagens que, sabe, muita gente prefere até pular. O capítulo 13 do livro de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. E para nos guiar, a gente tem aqui trechos de duas Bíblias de estudo bem conceituadas, a Uma e a Nova Almeida atualizada, a NAA. A nossa missão aqui não é só ler o que está escrito, é tentar entender a lógica por trás de leis mas tão radicais contra a idolatria no antigo Israel. A gente vai encarar este capítulo quase como um manual de um sistema imunológico social. Como é que uma sociedade se protege do que ela considera uma ameaça mortal à sua própria existência? E Deuteronômio 13 nos dá essa resposta em 3 níveis diferentes. Essa analogia é ótima, é perfeita, porque é exatamente isso. É um protocolo de defesa. O texto estabelece uma série de barreiras para preservar a identidade e a aliança com Deus, que era, assim, o fundamento de toda a nação. E essas barreiras elas vão do nível mais público, mais visível, até o mais íntimo e, para nós, impensável, que é o núcleo familiar. É um olhar bem cru sobre a luta de uma cultura pela sobrevivência nos termos dela. Certo. Então vamos para a primeira linha de defesa desse sistema. O capítulo começa com o que a gente pode chamar de ameaça externa. Surge um profeta, ou sonhador de sonhos, no meio do povo. Ele promete um sinal, um milagre. E o mais chocante é que o milagre acontece de verdade. Eu confesso que, para mim, isso já seria prova suficiente, sabe? O cara é legítimo. E é aí que o texto vira o jogo. Completamente. Para nossa mentalidade moderna, um milagre valida a mensagem. Mas para o antigo Israel, a lógica era outra. É preciso lembrar que eles não viam o mundo como Deus de um lado e nada do outro. O mundo antigo era cheio de poderes, deuses, forças, entidades espirituais. A nota da ANAC até menciona que um sinal podia ter outras origens. Então o teste não era o poder que essa pessoa demonstrou é real. A pergunta era outra, e muito mais importante. Qual? De qual fonte vem esse poder? E principalmente, para onde ele quer te levar? Ah, entendi. Então a autenticidade não estava no fenômeno, Não. mas na lealdade teológica que ele promovia. O verdadeiro teste era a mensagem que vinha depois do milagre. Exatamente. Se o profeta, depois de, sei lá, fazer chover ou curar alguém, dissesse: "Isso foi incrível, né? Agora vamos seguir e adorar outros deuses." A mensagem invalidava o milagre, e não o contrário. A lealdade ao Deus de Israel era o filtro absoluto pelo qual tudo, até o sobrenatural, deveria ser julgado. E se o profeta falhasse nesse teste, a punição era A morte. a morte. O texto é bem direto. Será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. Isso ainda me parece, poxa, uma reação desproporcional. Por que algo tão definitivo? Não bastava, sei lá, expulsar o sujeito, desacreditá-lo publicamente? Olha, para entender isso, a gente precisa lembrar que Israel funcionava com uma teocracia. Pelas fontes, fica bem claro que a idolatria não era vista como um simples pecado, ou uma questão de opinião religiosa particular. Era mais que isso. Muito mais. Era um crime de alta traição. Atacar o Deus da aliança era atacar a Constituição, o fundamento legal e existencial de toda a nação. A Bíblia Holman destaca isso bem. Para um rei humano, certas ofensas podem não ser traição, mas numa teocracia, a ofensa a Deus é a ofensa máxima. A punição capital era vista como a única forma de eliminar essa rebeldia da comunidade, como o texto mesmo diz. Era para purificar o povo. Uma medida de segurança nacional mesmo. Ok, então. O sistema imunológico identificou e eliminou o invasor externo. A lógica, embora brutal, faz sentido dentro desse contexto. Mas é aqui que o capítulo me pega de verdade, porque ele vira a câmera para dentro de casa. O segundo teste é sobre o que fazer quando a ameaça, a infecção, já está no seu sangue. Sim, essa é a parte mais radical e, para nós, a mais difícil de processar. O texto é explícito. A lei se aplica se a sugestão de adorar outros deuses vier do teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher que tu amas, ou teu amigo mais íntimo.
ele lista as relações humanas mais sagradas que existem, uma por uma. E os verbos usados são de uma frieza que corta, né? Não concorde, não lhe dê ouvidos, não olhe para ele com piedade, não o poupe, não o esconda. É como se a lei exigisse que a pessoa desligasse o interruptor de humanidade. Como uma sociedade pode funcionar quando a lei divina te obriga a esmagar um instinto mais básico, que é proteger sua própria família? Essa é a questão central. O texto está estabelecendo uma hierarquia de lealdades de forma absoluta. Absoluta. A aliança com Deus é colocada num patamar tão elevada que todos os outros laços, por mais sagrados que sejam, se tornam secundários. É um teste de prioridade máxima. A mensagem é: sua identidade como membro do povo da aliança precede a sua identidade como pai, como irmão, como marido. É uma exigência que redefine o próprio conceito de família e de comunidade. E aí vem o detalhe que para mim é o mais terrível. A pessoa que ouviu a proposta de idolatria, o parente próximo, deve ser a primeira a executar a punição. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar. Eu preciso parar um pouco aqui. Isso não cria um incentivo perverso? Alguém não poderia acusar um parente de quem não gosta só para provar publicamente a sua própria lealdade? O sistema não se abre para abusos terríveis? É uma objeção muito pertinente, com certeza. O texto não entra nesses detalhes processuais, mas o propósito por trás dessa ordem específica parece ser duplo. Primeiro, é a prova definitiva de compromisso. Ao ser o primeiro a atirar a pedra, a pessoa está fazendo a declaração pública mais extrema possível de que sua lealdade a Deus supera os laços de sangue. Ela assume a responsabilidade. Exato. Ela assume a responsabilidade pessoal de expurgar o mal, custe o que custar. E segundo, tem a função de impedimento, de terror social. A lei diz logo em seguida, para que todo Israel ouça e tema. A ideia é que o ato seja tão horrendo, tão contra a natureza humana, que a simples possibilidade de que ele possa acontecer já sirva para inibir qualquer um de sequer pensar em sugerir a idolatria. É um freio psicológico brutal. Uma lição pública e traumática. A lógica é implacável. Ok, já passamos pelo profeta e pela família, mas o texto escala a situação mais uma vez. Ele antecipa uma questão ainda maior. E se a doença não for um indivíduo, mas a comunidade inteira? E se uma cidade inteira decidir seguir outro caminho? Exato. O sistema imunológico agora precisa lidar com uma falha sistêmica, uma metástase. O terceiro cenário começa com homens malignos que convencem os moradores de uma cidade a adorar outros deuses. E uma das fontes usa uma expressão hebraica muito forte aqui: filhos de Belial. Filhos de Belial. Isso soa bem mais pesado do que só homens maus. O que significa exatamente? Significa Belial pode ser traduzido como inutilidade, perdição ou até destruição. Então, chamar alguém de filho de Belial não é só dizer que a pessoa é má, é dizer que ela é uma força do caos, um agente da desintegração social. Um anarquista teológico. Que iniciam a rebelião na cidade. E mesmo nesse caso, o texto exige um processo, né? Não é para sair destruindo a cidade com base em fofoca. É preciso inquirir, investigar e perguntar com diligência. Parece que é um lampejo de devido processo legal aqui. Sim, e isso é crucial. Não é para ser uma reação de justiçamento por uma turba enfurecida. Há uma exigência de investigação cuidadosa para estabelecer a verdade dos fatos. A justiça, mesmo que extremamente severa, deveria ser baseada em evidências confirmadas, não em rumores. A sentença é a aniquilação total e a descrição é de uma precisão cirúrgica e assustadora. Matar todos os habitantes e até os animais. Juntar todos os bens da cidade na praça e queimar tudo. E, por fim, transformar a cidade num montão de ruínas para sempre, que nunca mais poderá ser reconstruída. É aqui que entra aquele conceito de Eren, certo? Exatamente. E a sua pergunta nos permite aprofundar o que Eren realmente significa. Não é apenas destruição. A melhor forma de pensar nisso é como uma quarentena espiritual levada ao extremo.
A ideia subjacente é que a idolatria, naquele contexto, era vista como um vírus ideológico incurável e altamente contagioso. Se ele tomasse conta de uma cidade, não adiantava tentar curar os indivíduos. A única forma de garantir a saúde do resto do corpo social de toda a nação Era erradicar. era erradicar completamente a fonte da infecção. É uma lógica de sobrevivência, onde a amputação radical é vista como a única alternativa ao contágio fatal. É como salgar a terra, apagar a cidade não só do mapa, mas da memória. É a pena de morte aplicada a uma ideia, a uma comunidade inteira. É pesado? Muito pesado. É o ponto máximo da lógica de purificação. A queima de todos os bens como uma oferta a Deus reforça essa ideia. Nada daquela cidade contaminada poderia ser aproveitado. Nenhum despojo, nenhuma riqueza. Tudo deveria ser dedicado à destruição, para simbolizar a erradicação total do mal e para que a ira do Senhor se desviasse do resto de Israel, como diz o texto. Era um sacrifício coletivo para salvar o todo. Certo. Vamos tentar juntar as peças. O que Deuteronômio 13 nos mostra quando a gente olha para o quadro completo. Temos o profeta no nível público, a família no nível privado e a cidade no nível cívico. É um sistema de vigilância e pureza ideológica completo. Completíssimo. O capítulo nos mostra uma sociedade se definindo de forma muito intensa por aquilo que ela rejeita. A identidade de Israel não era formada só por suas crenças positivas, mas também, e talvez de forma ainda mais forte, pela rejeição absoluta a outras práticas e outros deuses. As leis são tão extremas porque provavelmente a percepção de fragilidade era muito grande. Eles se sentiam ameaçados. Muito. Eles estavam cercados por culturas politeístas muito poderosas e sedutoras. Essas leis funcionavam como uma fronteira de arame farpado, sabe? Uma muralha inquebrável para proteger uma identidade que eles sentiam que estava sob constante ameaça de dissolução. É uma defesa desesperada de uma identidade única. Mas isso tudo nos deixa com uma questão final, uma que ecoa até hoje. Com certeza. O texto exige uma rejeição absoluta de qualquer coisa que afaste a pessoa de Deus. Mesmo que essa coisa pareça boa ou poderosa, como um milagre que se cumpra, ou que seja fundamental para a nossa humanidade, como o amor por um filho ou uma esposa. Isso levanta uma pergunta temporal e muito desconfortável para qualquer sistema de crenças. Como é que se distingue um verdadeiro teste de fé de um comando que é, na verdade, genuinamente destrutivo? Especialmente quando esse comando vem de dentro da sua própria comunidade, de um líder que você respeita, ou, o que é ainda mais difícil, de alguém que você ama incondicionalmente. Onde é que fica a linha?